Será que os homens baixinhos podem ter sucesso com as mulheres? Fala rapaziada, obviamente o título desse vídeo é meramente um clickbait para atrair vocês para esse conteúdo que eu quero apresentar para vocês aqui hoje, que é justamente sobre esse tema. Será que homens baixinhos podem ter sucesso com as mulheres? Será que as mulheres se importam tanto assim com a altura? É sobre isso que vamos falar hoje, porque eu vejo muitas pessoas compartilhando besteira na internet com relação a esse assunto. Então eu vou tentar ser o mais sincero possível com vocês e apresentar para vocês algumas possibilidades, se você é baixinho, se você tem essa insegurança ou se você passa por esse tipo de problema, certo? Antes de mais nada, se você gostou do tema do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e também deixa aqui embaixo o seu comentário, porque eu quero muito saber qual é a experiência de vocês. Você já foi rejeitado ou conhece alguém que foi rejeitado por alguma garota por conta da altura? Deixa aqui nos comentários, porque é exatamente por esse ponto que eu quero começar. Claro que eu não tô no meu lugar de fala. Caso vocês não saibam, eu tenho 1,90 de altura e eu nunca tive problema de altura. Por volta de 14, 15, 16 anos, que é a fase da vida onde eu comecei a me relacionar com as mulheres, eu já tinha uma boa altura, então eu nunca tive esse problema. Sou uma pessoa que vocês sabem que eu tive muita experiência em ambiente de balada, de festa, de escola, e eu conheci muitas pessoas. Eu sou muito conhecido aqui em Florianópolis, conheço muitas pessoas, trago muito pra vocês aqui um conteúdo relacionado à popularidade, justamente porque eu tenho experiência nesse quesito. E eu posso garantir pra vocês um primeiro fato que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Sem dúvidas, você conhece alguns criadores de conteúdo aqui da internet, como Sedutor Nato, como o Gabriel Breyer, Emiliano, o Juan Lisboa, o Bruno da Social Arts. Eles são homens considerados baixos, né? Eles têm, acredito que todos eles têm menos de 1,70 de altura. E, cara, eu garanto pra vocês que todos esses caras conseguem ficar com várias garotas. Então esse é o primeiro fato que eu queria colocar aqui pra vocês refletirem sobre isso. Apesar da altura, eles conseguem ficar com garotas. Por quê? Porque eles têm outras qualidades, outras habilidades. Todos eles sabem muito sobre sedução, sabem estratégias, comportamento, sabem postura. E esse conjunto, essa somatória das outras qualidades que eles têm, acabam tornando insignificante a questão da altura. O primeiro fato que eu quero colocar aqui pra você é que se você tem outras qualidades, a altura não vai importar tanto assim. Então se você por acaso é baixinho, eu acho que o segredo é você desenvolver outras habilidades que compensem a sua altura. Se eu chegar pra vocês e falar que a altura não importa 100%, eu vou estar sendo hipócrita. A altura era uma coisa que me ajudava muito nas seguintes situações. Eu já contei isso várias vezes pra vocês aqui no canal. Quando eu abordava uma garota alta. Quando a garota em questão era uma garota alta, eu com a minha altura tinha certa vantagem com relação aos caras baixinhos. Porém, a gente tem que concordar que no geral as mulheres também são baixas. Então um cara que é baixinho, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade em abordar mulheres que sejam mais altas que ele. Porém, existem várias mulheres baixinhas que ele pode abordar. E até recentemente eu vi um meme que fala exatamente isso. Parece que os caras baixinhos querem abordar as mulheres altas como um desafio, eu não sei. A gente sabe que existem várias mulheres baixinhas que os homens poderiam ficar com elas e tal, mas parece que eles focam nas altas e aí eles não conseguem e eles botam apenas a culpa na questão da altura. Eu acho que a questão da própria insegurança na hora da abordagem e do desconforto que ele sente, isso transparece pra garota e acaba atrapalhando a abordagem, fazendo com que ele tenha resultados ruins. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, como eu disse, a altura influencia em algumas questões, né? Por exemplo, abordando mulheres altas e tal. Então, consequentemente, pode ter algumas mulheres que elas têm como pré-seleção, pré-definições definidas de que elas não ficam com homens mais baixinhos que elas. Isso impede um homem baixinho de ficar com essa garota? Não, mas dificulta. É aquela mesma questão que eu expliquei pra vocês em vídeos anteriores sobre as categorias das garotas. Por exemplo, uma garota que tem como pré-seleção não ficar com caras baixinhos. Se ela tiver frente a frente com um cara baixinho, ela vai provavelmente adotar um status de não receptiva pra esse cara. Porém, como eu já expliquei, você pode ficar com uma garota que ela é não receptiva pra você, desde que você surpreenda ela de outras formas. É a mesma coisa que eu falar assim, uma garota casada, uma garota com um namorado, ela é não receptiva pra maioria dos caras, mas pode acontecer de um cara conseguir ficar com aquela garota e ela traiu o namorado ou o marido dela, não pode? Então não é porque ela é difícil que ela é impossível. E eu vejo que a maioria dos caras acaba associando
tirando essa questão da altura, nessa impossibilidade. Eu tive amigos meus na minha época de escola, de faculdade, que eles eram baixinhos e eles conseguiam ter excelentes resultados com as mulheres, celebridades, né, famosos, e aí que vem a questão. Aí as pessoas vão falar assim, mas eles são famosos, por isso que eles têm resultados com as mulheres. Então, é justamente o que eu mencionei no começo do vídeo. Eles usam outras características, como a fama, para compensar a falta de altura. E você aí não é famoso, mas você pode compensar de outra forma, desenvolvendo habilidades sociais, desenvolvendo habilidades de conversação, sendo um cara engraçado, enfim. E é aquilo que eu sempre digo, eu não quero que vocês se amparem num defeito de vocês, isso impeça vocês de tentarem obter melhores resultados com as mulheres, porque eu também passei por isso, não na questão da altura, mas na questão da magreza. Eu sempre fui um cara extremamente magro em uma sociedade que sempre ressaltou que homens fortes e bombados que atraem as mulheres, quando hoje a gente já sabe que não tem nada a ver, tem algumas mulheres até que não gostam de caras fortes e bombados. Então, eu acho que é muito sobre pré-seleção, sabe? Tem algumas mulheres que aceitam ficar com caras baixinhos, tem outras mulheres que não aceitam. Basta você procurar bem. Acontece que às vezes o cara baixinho tá com a mente tão bugada por conta de tanto conteúdo lixo que ele vê na internet, dizendo que ele não pode, que ele não consegue, que ele não é capaz, que ele acaba nem tentando. Pela questão da altura, você vai ter que garimpar um pouco mais, você vai ter que tentar mais. O cara que teria que tentar mais, por ele ter menos opções que ser um cara baixinho, ele acaba tentando menos, porque logo nas primeiras tentativas ele já recebe algumas rejeições, ele já lembra do vídeo que ele viu, dizendo que ele não é capaz, e aí ele acaba não colocando em prática. E a questão da palmilha? A galera começou a pegar esse meme do palmilhado aí, inclusive o Breyer começou a inventar a história de que eu fiz cirurgia pra crescer, e teve gente no meu Instagram que realmente perguntou, cara, qual foi a cirurgia que você fez pra ser tão alto? Mano, eu sei que essas paradas de palmilha, palmilhado, é meme, só que, mano, tem pessoas que acreditam, e para com essa de ficar acreditando em tudo que você vê na internet, tá? Pô, questão da palmilha, cara, se você é baixinho e você quiser usar uma palmilha, você quiser usar uma bota com salto, beleza, cara, tudo bem, pra aumentar ali 3, 4, 5 centímetros, tá tudo certo, não tem problema. Não coloca toda a sua confiança numa borracha que vai embaixo do seu calcanhar. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá ligado? Pra mostrar pra vocês que existem outras alternativas além da palmilha pra você ter resultados com as mulheres. Queira ou não, toda essa conversa volta na questão da confiança e da mentalidade. É o velho ciclo da realidade que eu já falei 1000 vezes aqui no canal. Se você acredita em alguma coisa, o seu comportamento vai estar relacionado àquilo que você acredita. E os seus resultados vão estar relacionados ao seu comportamento. E os seus resultados vão reforçar o que você acredita. Então é um ciclo, percebeu? Olha só. Mentalidade, comportamento, resultados. Então se você acredita que não é possível ficar com garotas bonitas sendo baixinho, ou se você acha que não é possível ter sucesso com as mulheres sendo baixinho, mano, sem dúvidas isso vai afetar o seu comportamento. Você vai chegar inseguro, você vai chegar sem confiança nas mulheres. Você chegar nas mulheres sem confiança, sem dúvidas vai afetar os seus resultados. Você não vai conseguir o que você quer. E os seus resultados vão reforçar a sua mentalidade e o seu pensamento. Então, provavelmente você nunca vai conseguir sair desse ciclo. Então, qual que é a saída para isso? É você mudar a sua mentalidade. E para isso que eu fiz esse vídeo, para justamente mudar a sua mentalidade. Eu te mostrei aqui várias pessoas que são baixinhos e têm resultados com as mulheres. Eu tô falando que na minha época de escola e de faculdade, eu vi vários caras tendo resultado melhores que os meus, sendo caras baixinhos. Então isso são fatos. Por que esses caras sendo baixinhos conseguem e você sendo baixinho não conseguiria? Basta você aprender outras qualidades que se sobreponham sobre isso que você considera um defeito. Eu particularmente acho que não é um defeito, mas se você considera que é um defeito, pelo menos que você saiba lidar melhor com ele e jamais deixe que ele impeça você de agir e de desenvolver outras qualidades para você realmente ter resultados com as mulheres. Esse era o papo de hoje, tamo junto, espero que vocês tenham gostado e que a força do V esteja com vocês.